Mas e aí? Meu caro Ayrton Gontoff, eu gostei muito de Haifa. Nós fomos em Haifa aí, você precisa ser rico para comprar aquelas casas, aquele negócio todo. E o senhor tá morando em Haifa, hein? Parabéns, Ayrton Gontoff, e parabéns a você ontem na tela da Band. Rebentou com a boca do burro. Boa tarde, Milton Neves, aqui em Israel. Bom dia aí no Brasil. Estou em Haifa e a população de Haifa está super preocupada, a população do norte do país, do centro do país, do sul do país e da faixa de Gaza. É um momento muito triste aqui no Oriente Médio. Olha, eu pediria a Jaime, nossa colega Mayra, que fizesse uma pergunta ao Ayrton Gontoff, porque o homem realmente, ele mora lá, judeu gremista, nasceu em Porto Alegre, gaúcho. E aí, Jaime, uma pergunta para o nosso Ayrton Gontoff. Vamos lá, boa tarde, né, Ayrton? Boa tarde. Queria entender como é que está a situação de momento na região que você está agora, teve sirene hoje já, a situação de momento. Haifa houve apenas uma sirene que ela foi uma falha técnica, depois a gente soube, e mesmo assim foi um momento super difícil para todo o norte do país. Aconteceu há alguns dias. Eu estava na porta de casa indo cobrir o enterro do brasileiro Hanani Glaser. Quando eu ia sair, se tivesse VAR, eu estava ainda com os 2 pés dentro de casa, quase com o pé fora. E daí voltamos para dentro, nos trancamos no quarto de segurança. E você imagina tanto mísseis caindo, né, que já causa um temor. E também você hoje, com as cenas terríveis que aparecem de pessoas sendo esfoladas, queimadas vivas, você também pensa, e se entrar alguém aqui? Porque as notícias que apareceram está ocorrendo uma invasão com paraquedas, com outras formas, assim, gente chegando pelo ar. Então deu medo na população, mas foi uma falha técnica. Mas isso mostra o que devem estar sentindo os israelenses que moram no sul, que moram no centro, que estão sob o ataque de mísseis, que estão com um perigo de ter infiltrações de terroristas, e também a gente imagina como estão os palestinos na faixa de Gaza. Aqui no norte existe um outro medo, um outro receio da guerra com o Hezbollah. O Hezbollah, que fica no sul do Líbano, que faz fronteira com o norte de Israel, é muito mais forte do que o Hamas, tem muito mais combatentes, tem muito mais mísseis e muito mais experiência, porque combate há muitos anos no Líbano. Existe, nesses últimos dias, tem aumentado a intensidade e a frequência de escaramuças entre Israel e Hezbollah, mas até agora grande parte da população e dos analistas acha que é apenas um jogo de cena do Hezbollah querendo mostrar que apoia o Hamas, mas que não entrará de fato. Outra metade da população acha que acontecerá a guerra sim. Independente disso, está praticamente toda a população dentro de casa, ninguém sai. Eu fui a uma praia ontem, uma praia que normalmente está lotada como uma Copacabana, e em toda a orla acho que tinha no máximo 100 pessoas. O Ayrton Gontoff, um pouquinho de bom humor. Claro que tem muita gente aí passando fome e tal. O pessoal do Mortadela Brasil, empresa que o senhor representa, vai mandar muito sanduíche. Muito sanduíche você distribui, mas parece que vai pelo correio e estraga no caminho, né? Aqui para Israel? Aqui para Israel teria que ser um outro sanduíche, não de mortadela, porque grande parte da população não come mortadela, nem a população judaica, nem a população muçulmana, mas seria muito bacana. O Mortadela Brasil faz muitas ações beneméritas e, como você sabe, algumas pedidas, inclusive por você, que é uma pessoa que ajuda a muita gente, a muitos hospitais, muitos ex-atletas, mas que não gosta muito de falar sobre isso. Então, a teu pedido, o Mortadela já fez várias ações.
Eu sempre falo que lá não é só mortadela, tem sanduíche de tudo, de carne, temos os quibes, esse negócio todo lá no mezanino, no box 4, no Mercadão da Cantareira, que eu fui o primeiro, eu não conhecia, porque eu vou pouco lá no Mercadão da Cantareira. Aliás, é uma beleza. Aquelas frutas todas, que ele faz um bem danado para os seus olhos e para sua barriga. É um lugar mágico, realmente, sem dúvida alguma. Mas, Mayra, queria que você, Djaima, por favor, querida, faça uma pergunta para o Ayrton Gontoff, fanático torcedor do Internacional de Porto Alegre. Ele tem, inclusive, um filho chamado Figueiroa. Bom, tem essa preocupação com o Hezbollah, né, que o Ayrton falou, e o prefeito da Galileia do Norte, por exemplo, de Israel, chegou a chamar os moradores e pedir para que evacuassem as suas casas, para não voltarem até meados da próxima semana, justamente por causa dessa preocupação ali nas proximidades da fronteira com o Líbano. Então, queria te perguntar se ouviu falar também em alguma cidade aí no norte, não sei quão ao norte exatamente está a cidade que você se encontra nesse momento, mas de evacuação mesmo, de uma preocupação maior, assim, digamos, do governo israelense com essas cidades. Dias atrás, eu fui caminhar à noite, eu quis fazer uma matéria assim, vou procurar alguém para conversar. Andei praticamente 20 minutos, não achei ninguém. Daí tinha um homem sentado, eu comecei a conversar, ele não quis aparecer, e ele me disse, eu sou de um kibbutz na fronteira com o Líbano, chamado Rosh Hanikra, que é ao lado de um ponto turístico maravilhoso ao norte de Israel. E eu e todos os habitantes do kibbutz, somos 1.535, tivemos que evacuar o kibbutz e procurar outros lugares. Eu estou na casa de parentes, outros estão em hotéis, mas também não há muitos lugares para ir, porque ir para o sul pode ser até mais perigoso. Hoje eu estava caminhando também, fui por um motivo pessoal. Eu fui fazer compras porque eu estou quase sem comida em casa. Você tem também receio de acabar o teu estoque. Daí eu fui fazer um supermercado e em todos os supermercados, ou quase todos, há grupos fazendo caixas para mandar para os soldados de Israel. Inclusive alguns grupos com judeus e árabes, cristãos muçulmanos, que também, quando vivem em Israel, têm temor dos terroristas, temor dos mísseis, porque às vezes moram nos mesmos prédios. Eu tenho no prédio onde eu moro 2 famílias árabes. Daí eu estava conversando com esses jovens e uma delas me disse, somos 5 irmãos, mas o meu pai e a minha mãe, nós somos de Naharia, que é uma praia belíssima também ao norte, quase no Líbano, litoral realmente esplendoroso. Estamos nós 7 aqui, porque ficou muito perigoso ficar em Naharia. E eu falei, mas Haifa também está ao norte. Pois ela falou, mas não tão próximo. Daí esse não tão próximo, olha que loucura. Dias atrás eu entrei ao vivo lá na Band News, e eu filmei de perto da minha casa o Líbano, a fronteira justamente de Rosh Hanikra. A olho nu, assim, mostrando com o celular. É a 36 quilômetros de Haifa. Daí eu virei o celular um pouco para a direita, e filmei a Síria, que é um pouquinho mais longe, a 40 quilômetros daqui. Então, mesmo o que é um pouquinho mais distante, é próximo também. Lembrando que nós estamos a 140 quilômetros da faixa de Gaza, aqui em Haifa, e a 92 de Tel Aviv. Israel é um país de pequenas dimensões, então a população sabe que os mísseis em qualquer lugar. Muito bem, eu ia perguntar para você de Rosh Hanikra, entendeu? Esse nome me marcou muito, não sai da minha memória, mas eu ia te perguntar, onde é que fica Rosh Hanikra? Pode falar ainda? E também a respeito de Jericó, a cidade mais velha do mundo, mas que agora os árabes localizaram um lugar onde temos uma cidade tão mais velha do que Jericó. O que tem nessa história? Rosh Hanikra fica na fronteira com o norte, é um lugar belíssimo, é uma gruta enorme, dentro dela, formando cores diversas, e quando tem um sol assim, fica um lugar inacreditável. Você foi lá, eu sei, e é realmente maravilhoso, né? Jericó hoje não pertence mais a Israel,
ele pertence aos palestinos. É uma cidade que dizem ser a cidade mais antiga do mundo. Eu não sei porque eu não vivi nessa época, mas as frutas ali daquele deserto os caras conseguem fazer pomar em cima de areia, em cima de pedra. É um negócio impressionante, viu? E cada uma mais doce do que a outra, as frutas, viu? Um negócio emocionante. Agora, Jericó, na fronteira... Milton, Jericó, ela é uma cidade palestina, ela fica na Cisjordânia, está mais ou menos a 8, 10 quilômetros do Rio Jordão, e fica também, assim, a uns 10 quilômetros do norte do Mar Morto. Como eu falei, é tudo muito próximo. Está, no máximo, a 30 quilômetros de Jerusalém. Então, você falou aí da Autoridade Palestina, né, AP, a quem pertence hoje Jericó, mas sobre o Mar Morto, Dead Sea, que é apontado como o ponto mais baixo do planeta, então de cá tem AP. Mas lá do outro lado é Jordânia. E a Jordânia está quietinha, né? Não tem informação sobre a Jordânia, porque nas outras guerras ela entrou direto e realmente a opinião pública lá ficou muito revoltada porque praticamente a Jordânia acabou. Agora tá bonito lá de novo, a informação que eu tenho, entendeu? Mas eu queria saber como é que tá a Jordânia nessa guerra toda. Tá quietinha mesmo? Ela está quieta, mas ela já se manifestou contrária à invasão de terra por Israel. Israel está com uma força muito grande ao lado, quer dizer, na fronteira com a faixa de Gaza, ao mesmo tempo que, quer dizer, que os países deram dessa vez para Israel a legitimidade de uma resposta muito forte. Israel, Milton, sempre fez ações que ela chamava de aparar a grama, ou seja, vamos entrar, danificar a estrutura do Hamas e adiar por alguns anos a capacidade de reação dele. Depois de tudo que aconteceu, Israel diz que é fundamental não apenas aparar, mas arrancar a grama, arrancar as raízes, arrancar a terra que tem embaixo e tirar o Hamas de uma vez por toda, dizendo que não é possível negociar com aquele que prega a tua extinção. Pela primeira vez, aqui em Israel, em várias comunidades judaicas, é muito complicado você falar sempre sobre o Holocausto. Tem um temor de banalização do tema. Você não pode colocar todos os temas e chamar de nazismo, chamar de Holocausto. O Holocausto é aquele momento específico, aquela tragédia, aquele horror que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. Mas pela primeira vez, desde que eu conheço por gente, eu escuto várias vezes o termo parece o Holocausto. O próprio presidente de Israel, Yitzhak Herzog, disse: nunca morreram tantos judeus em um só dia pelo fato de serem judeus e israelenses como no dia 7 de outubro. Então, essas cenas, essas atrocidades mexeram muito com o inconsciente e o consciente do povo judeu, dizendo assim, da mesma forma que Hitler queria tirar o povo judeu da face da terra e conseguiu matar 6 milhões de 9 que viviam na Europa, agora há o perigo de extinção do Estado de Israel. E é isso que nós não queremos. Por outro lado, existem leis de guerra que um Estado como Israel também precisa respeitar, por mais difícil que seja. Então, a comunidade internacional cobra que Israel faça, sim, alguns acordos que permita que entre água, que entre combustível, que entre eletricidade, que entre comida, que estão causando tantos danos para a população palestina. É muito difícil saber como agir e o que é certo. Não há nada certo, está todo mundo errado nessa história. Então, está ligando aqui também o Sergei. Grande parte da população não come mortadela, nem a população judaica, nem a população muçulmana, mas seria muito bacana. O Mortadela Brasil faz muitas ações beneméritas e, como você sabe, algumas pedidas, inclusive, por você, que é uma pessoa que ajuda a muita gente, a muitos hospitais, muitos ex-atletas, mas que não gosta muito de falar sobre isso. Então, a teu pedido, o Mortadela já fez várias ações.
Eu sempre falo que lá não é só mortadela, tem sanduíche de tudo, de carne, temos os quibes, esse negócio todo, lá no mezanino, no Box 4, no Mercadão da Cantareira, que eu fui o primeiro, eu não conhecia, porque eu vou pouco lá no Mercadão da Cantareira, aliás, é uma beleza, aquelas frutas todas, que ele faz um bem danado para os seus olhos e para sua barriga, é um lugar mágico realmente, sem dúvida alguma. Mas, Mayra, queria que você, Djaima, por favor, querida, faça uma pergunta para o Ayrton Gontoff, fanático torcedor do Internacional de Porto Alegre. Ele tem, inclusive, um filho chamado Figueiroa. Bom, tem essa preocupação com o Hezbollah, né, que o Ayrton falou, e o prefeito da Galileia do Norte, por exemplo, de Israel, chegou a chamar os moradores e pedir para que evacuassem as suas casas, para não voltarem até meados da próxima semana, justamente por causa dessa preocupação ali nas proximidades da fronteira com o Líbano. Então, queria te perguntar se ouviu falar também em alguma cidade aí no norte, não sei quão ao norte exatamente está a cidade que você se encontra nesse momento, mas de evacuação mesmo, de uma preocupação maior, assim, digamos, do governo israelense com essas cidades. Dias atrás, eu fui caminhar à noite, eu quis fazer uma matéria assim, vou procurar alguém para conversar. Andei praticamente 20 minutos, não achei ninguém. Daí tinha um homem sentado, eu comecei a conversar, ele não quis aparecer, e ele me disse, eu sou de um kibbutz na fronteira com o Líbano, chamado Rosh Hanikra, que é ao lado de um ponto turístico maravilhoso ao norte de Israel. E eu e todos os habitantes do kibbutz, somos 1.535, tivemos que evacuar o kibbutz e procurar outros lugares. Eu estou na casa de parentes, outros estão em hotéis, mas também não há muitos lugares para ir, porque ir para o sul pode ser até mais perigoso. Hoje eu estava caminhando também, fui por um motivo pessoal. Eu fui fazer compras porque eu estou quase sem comida em casa. Você tem também receio de acabar o teu estoque. Daí eu fui fazer um supermercado e em todos os supermercados, ou quase todos, há grupos fazendo caixas para mandar para os soldados de Israel. Inclusive alguns grupos com judeus e árabes cristãos e muçulmanos que também, quando vivem em Israel, tem temor dos terroristas, temor dos mísseis, porque às vezes moram nos mesmos prédios. Eu tenho no prédio onde eu moro 2 famílias árabes. Daí eu estava conversando com esses jovens e uma delas me disse, somos 5 irmãos, mas o meu pai e a minha mãe, nós somos de Naharia, que é uma praia belíssima também ao norte, quase no Líbano, litoral realmente esplendoroso. Estamos nós 7 aqui, porque ficou muito perigoso ficar em Naharia. E eu falei, mas Haifa também está ao norte. Pois ela falou, mas não tão próximo. Daí esse não tão próximo, olha que loucura. Dias atrás eu entrei ao vivo lá na Band News, e eu filmei de perto da minha casa o Líbano, a fronteira justamente de Rosh Hanikra, a olho nu, assim, mostrando com o celular. É a 36 quilômetros de Haifa. Daí eu virei o celular um pouco para a direita, e filmei a Síria, que é um pouquinho mais longe, a 40 quilômetros daqui. Então, mesmo o que é um pouquinho mais distante, é próximo também. Lembrando que nós estamos a 140 quilômetros da faixa de Gaza, aqui em Haifa, e a 92 de Tel Aviv. Israel é um país de pequenas dimensões, então a população sabe que os mísseis podem chegar em qualquer lugar. Muito bem, eu ia perguntar para você de Rosh Hanikra, entendeu? Esse nome me marcou muito, não sai da minha memória, mas eu ia te perguntar, onde é que fica Rosh Hanikra? Pode falar ainda? E também a respeito de Jericó, a cidade mais velha do mundo, mas que agora os árabes localizaram um lugar onde temos uma cidade tão mais velha do que Jericó. O que tem nessa história? Rosh Hanikra fica na fronteira com o norte, é um lugar belíssimo, é uma gruta enorme, com a água do Mediterrâneo entrando dentro dela, formando cores diversas, e quando tem um sol assim, fica um lugar inacreditável. Você foi lá, eu sei, e é realmente maravilhoso, né?
Jericó hoje não pertence mais a Israel, ele pertence aos palestinos. É uma cidade que dizem ser a cidade mais antiga do mundo. Eu não sei porque eu não vivi nessa época, mas as frutas ali daquele deserto os caras conseguem fazer pomar em cima de areia, em cima de pedra. É um negócio impressionante, viu? E cada uma mais doce do que a outra, as frutas, viu? Um negócio emocionante. Agora, Jericó, na fronteira... Milton, Jericó, ela é uma cidade palestina, ela fica na Cisjordânia, está mais ou menos a 8, 10 quilômetros do Rio Jordão, e fica também, assim, a uns 10 quilômetros do norte do Mar Morto. Como eu falei, é tudo muito próximo. Está, no máximo, a 30 quilômetros de Jerusalém. Então, você falou aí da Autoridade Palestina, né, AP, a quem pertence hoje Jericó, mas sobre o Mar Morto, Dead Sea, que é apontado como o ponto mais baixo do planeta, então de cá tem AP. Mas lá do outro lado é Jordânia. E a Jordânia tá quietinha, né? Não tem informação sobre a Jordânia, porque nas outras guerras ela entrou direto e realmente a opinião pública lá ficou muito revoltada porque praticamente a Jordânia acabou. Agora tá bonito lá de novo, a informação que eu tenho, entendeu? Mas eu queria saber como é que tá a Jordânia nessa guerra toda. Tá quietinha mesmo? Ela está quieta, mas ela já se manifestou contrária à invasão de terra por Israel. Israel está com uma força muito grande ao lado, quer dizer, na fronteira com a faixa de Gaza, ao mesmo tempo que os países deram dessa vez para Israel a legitimidade de uma resposta muito forte. Israel, Milton, sempre fez ações que ela chamava de aparar a grama, ou seja, vamos entrar, danificar a estrutura do Hamas e adiar por alguns anos a capacidade de reação dele. Depois de tudo que aconteceu, Israel diz que é fundamental não apenas aparar, mas arrancar a grama, arrancar as raízes, arrancar a terra que tem embaixo e tirar o Hamas de uma vez por toda, dizendo que não é possível negociar com aquele que prega a tua extinção. Pela primeira vez, aqui em Israel, em várias comunidades judaicas, é muito complicado você falar sempre sobre o Holocausto. Tem um temor de banalização do tema. Você não pode colocar todos os temas e chamar de nazismo, chamar de Holocausto. O Holocausto é aquele momento específico, aquela tragédia, aquele horror que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. Mas pela primeira vez, desde que eu me conheço por gente, eu escuto várias vezes o termo parece o Holocausto. O próprio presidente de Israel, Yitzhak Herzog, disse: nunca morreram tantos judeus em um só dia pelo fato de serem judeus e israelenses como no dia 7 de outubro. Então, essas cenas, essas atrocidades mexeram muito com o inconsciente e o consciente do povo judeu, dizendo assim, da mesma forma que Hitler queria tirar o povo judeu da face da terra e conseguiu matar 6 milhões de 9 que viviam na Europa, agora há o perigo de extinção do Estado de Israel. E é isso que nós não queremos. Por outro lado, existem leis de guerra que um Estado como Israel também precisa respeitar, por mais difícil que seja. Então, a comunidade internacional cobra que Israel faça, sim, alguns acordos que permita que entre água, que entre combustível, que entre eletricidade, que entre comida, que estão causando tantos danos para a população palestina. É muito difícil saber como agir e o que é certo. Não há nada certo, está todo mundo errado nessa história. Então, tá ligando aqui também o Sergei Kobarbeck, um dos maiores advogados, se não o maior do Brasil. Ele anda tendo muito serviço aqui, inclusive situações recentes, e ele está ouvindo nós aqui, que esse show de informação do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, envolvendo pessoas espetaculares, que estão falando exatamente daí. Agora, ele lembra, e eu também queria saber, porque passamos aí os últimos 15 dias dizendo que íamos ter, que Israel ia destruir Hamas, entendeu? E o que aconteceu?
Não aconteceu nada. Israel está ao lado da fronteira, promete uma ação, uma invasão muito forte. Também você não pode avisar para o seu inimigo quando você vai invadir. Então você tem que ter o fator surpresa. E também não se sabe exatamente o que tem acontecido atrás dessas ameaças, quais as negociações que podem estar acontecendo através de outros países. Sempre se disse aqui, Milton, que primeiro você ia pensar na segurança de Israel, na reação que não é vingança. Você chamou de vingança, é na busca de derrotar o inimigo que quer te destruir. E libertar as pessoas que são reféns. Mas já começaram vários protestos, apesar de falarem que a prioridade era pensar na segurança do país, já existem protestos contra o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, cobrando a responsabilidade pelo que aconteceu. Ontem, na frente do Ministério da Defesa em Tel Aviv, várias pessoas vários manifestantes exigiam a renúncia dele imediata, dizendo que por causa dele morreram 1.300 israelenses. Também em uma outra área de Tel Aviv, familiares e amigos de reféns disseram: vocês têm que assumir, vocês erraram, nós erramos e vamos fazer de tudo para libertar os nossos reféns. Vocês não podem praticamente autorizar ou liberar a matança deles. Então, por que eu estou dizendo isso? A guerra com o Hamas por terra, por mais poderoso que seja o exército israelense, ela trará muitas mortes para os palestinos, infelizmente, mas também para os soldados. Há 40 mil terroristas do Hamas em vielas, em becos, e também se diz que há 500 quilômetros de túneis. 500 quilômetros de túneis significa que em toda a cidade, a cada curva, a cada virada, a cada esquina, tem terrorista que pode sair de dentro e causar estragos enormes para o exército de Israel. E essas cenas, além das mortes que aconteceram, com essas cenas pavorosas que aparecem na TV, bebês sendo degolados, mulheres estupradas, idosos, crianças, adultos sendo sequestrados ou queimados dentro das suas próprias casas. Além dessas cenas, você ter imagens de terroristas filmando a execução de cada refém e os corpos de milhares de soldados chegando em Israel a cada dia, isso também decretará a queda do primeiro-ministro, de todo o governo. Por isso também existem especulações de que possam já, apesar de todas as ameaças, também existirem negociações. Olha, é claro que eu não entendo nada disso, mas esse primeiro-ministro aí, ele pisou na bola, pô. Ele dormiu de butinão. Então, como é que pode um país que está cercado por inimigos, né? E os inimigos de olho no inimigo deles também, né? Que é Israel. Como é que ele foi pego de calça curta, rapaz? Aí é tudo relativamente pequeno. Como é que pode? Ele não sabia dessa invasão, entendeu? Pelo amor, o serviço secreto não apenas ele vai ter que sair expulso, como também toda a equipe lá que cuidava da geopolítica e tal, porque foi uma falha lamentável. Israel, que é considerado um país mais bem armado, mais bem informado, pô, foi uma vergonha. Os árabes entraram, deitaram e rolaram e Israel ficou vendo. Foram os terroristas do Hamas, eu gosto de utilizar o termo correto, porque árabe acaba generalizando, não foram nem os árabes como um todo, nem os palestinos como um todo, foram os terroristas do Hamas. E já existe aqui muita gente de direita, de extrema-direita, é como no Brasil e como nos Estados Unidos, com as pessoas que defendem o Trump e que defendem o Bolsonaro. As pessoas, uns 20%, que vão fechar sempre com o Bibi, vão dizer que a culpa é do serviço secreto, que ele não estava lá, que ele está no gabinete dele, que ele não teria como saber.
mas a grande maioria das pessoas, seja quem era contra ele antes disso, pessoas de esquerda, pessoas liberais, pessoas de centro, mas também muita gente de direita, eu tenho escutado nas entrevistas dizendo assim, sempre votei no Bibi porque eu gosto de um governo forte. E o que ele me prometeu sempre foi uma coisa, segurança, é isso que a direita diz, e ele não nos deu isso. Então, quando terminar essa situação, eu vou para as ruas, junto dos manifestantes todos, exigir a queda dele. Então, é provável, nunca se sabe o que vai acontecer no Oriente Médio, mas é provável que depois disso tudo a pressão seja muito grande. A pressão que já começou. Pois não. E você, Mayra Jaime, por favor, mais uma pergunta. Opa, vamos lá. Ao nosso querido Ayrton Gontoff. Ayrton, se não me engano, no comecinho você chegou a dizer que estava indo para o funeral do Hanani Glaser, né? Queria saber se você chegou aí mesmo, porque foram 3 brasileiros, né, que a gente tem a notícia de que morreram em Israel, a Carla Stelzer, a Bruna Valianu e o Hanani Glaser, comoveram bastante aqui o Brasil, e imagino que também a comunidade brasileira em Israel, o velório da Bruna, por exemplo, tinha muita gente, e aí eu queria saber como é que foi o funeral do Hanani Glaser, se tem muitos brasileiros aí também. Eu fui, aconteceu essa cena que eu contei, eu estava saindo na porta, tinha dado um beijo de tchau para a minha esposa, né? E quando tocou a sirene. Daí, quando eu saí, era exatamente a hora do começo do funeral, 20h30. Mesmo assim, eu fui, e é afastado. Depois tem uma história pessoal que aconteceu, caso dê tempo e vocês queiram, eu conto também, que é quase engraçada, depois que passou. Mas eu cheguei lá tarde e já estavam descendo o corpo. Quando eu entrei, tinha até uma pauta marcada para o Jornal da Band. Quando eu cheguei e vi todo mundo chorando, eu pensei, eu não vou chegar muito próximo e filmar, eu vou filmar de longe. Se eu tivesse vindo um pouco mais cedo, eu poderia falar com a família, com os irmãos dele, com o pai e perguntar, posso filmar? Mas eu não tive forças, fiquei afastado. Quando terminou, eu me aproximei, foram muito simpáticos, todos muito tristes, e conversamos e eles me deram o telefone e disseram, a hora que você quiser, a gente conversa, vamos contar coisas sobre ele. E daí lá, foi impressionante assim, não tinha tanta gente, tinha umas 150 pessoas, talvez 200, porque teve esse fato que impediu muita gente de ir. As sirenes que fez a população ir para os abrigos ou para suas casas, que impediu muita gente de 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 que impediu muita gente
gente de ir aqui, esse que impediu muita 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 gente de idiu, muita gente de idiu, muita gente de idiu, muita gente de idiu, muita gente de ir aqui, esse que impediu muita gente de ir aqui, esse que impediu muita gente de idiu, muita gente de idiu, muita gente de ir aqui, esse que impediu muita gente de ir aqui, esse que impia aqui, esse que impia aqui, esse que impia aqui, esse que impia aqui, esse que impediu muita gente de ir aqui, esse que impediu muita gente de ir aqui, esse que impia aqui, esse que impia aqui, esse que impia aqui, esse que impia aqui, esse que impediu muita gente de ir aqui, esse que impediu muita gente de ir aqui, esse que impediu muita gente de idiu, 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 muita gente de idiu,
muita gente dividiu, 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 muita gente dividiu,
muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente dividiu, muita gente